lembra do nosso último estudo? Difícil, né? Passou aí, eu acho que quase um mês. Não, o tema mesmo. Se acertou, mas errou. Acertou porque esse é um tema, né, que a gente estava estudando, só que a gente parou ele e aí viu um tema avulso, pelo fato da gente ter começado o ano. A gente falou sobre o que a Bíblia diz ou ensina sobre, está lá no texto de 1 Tessalonicenses, se você lembrar o que está no capítulo 5, versículo 18, isso, vai ficar fácil. Como é que é o texto? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos falar juntos? Esperar os irmãos acharem. Vamos lá? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sem olhar. Amém. Isso aí. Como eu disse, nós estávamos estudando sobre esse assunto que é o oposto, Francisco, de certo modo, de murmuração, reclamação, ingratidão. Gratidão, só para recapitular aqui e a gente dar sequência, porque a gente começou, não conseguiu parar, não conseguiu finalizar, então nós paramos e aí, para a gente não perder o restante desse estudo, a gente vai retomar aqui. Gratidão, em outras palavras, é reconhecer o bem recebido. É reconhecer favores recebidos, coisas boas recebidas. É valorizar algo de bom que você recebeu. E aí, nós então avançamos e vimos, olhando para as Escrituras, obviamente, o que a palavra de Deus nos ensina sobre gratidão. Porque até agora, até esse momento aqui, né, da recapitulação, o que a gente observou de maneira resumida é o conceito, o significado de gratidão. Mas o nosso interesse maior não é só entender o que significa gratidão, o significado de gratidão, mas é à luz da palavra, que é a autoridade que rege a nossa vida, o que Deus sobre esse assunto tem para nos ensinar, dentre tantas coisas. A primeira das coisas que nós aprendemos, meus irmãos, é que gratidão não é algo que Deus deixa como em aberto, se você quer ou não, mas é uma ordem dada por Deus. E como a gente já viu no próprio texto que falamos aqui sem olhar, e a gente conhece, e a gente até avança um pouquinho do assunto, gratidão também não é algo circunstancial, porque Deus está ordenando que nós sejamos gratos em absolutamente tudo, em toda e qualquer situação. Eu estou só abrindo um parênteses aqui, mas seguindo o nosso estudo, então a primeira coisa que a gente aprendeu é que gratidão é uma ordem. Paulo diz desta forma: dai graças. O verbo está no imperativo, porque é uma ordem, não é uma condição. Nesse sentido de ser uma ordem, a gente vê que de fato é a vontade de Deus que nós sejamos gratos, porque quando a gente olha para vários textos nas Escrituras, nós vamos ver não apenas uma ordem direta dada por Deus ou por algum outro servo dele, mas, por exemplo, como a gente viu também, o próprio Deus ordenou lá no Antigo Testamento algumas festas que o povo de Israel deveria observá-las. Então, todo ano, como se fosse difícil, né? Observar a festa, que é algo bom.
mas eles todos os anos deveriam observar cada uma destas festas, porque era uma obrigação, uma ordem dada por Deus para que eles celebrassem, para que eles, obviamente, pudessem ali celebrar o quê? Coisas boas, para que eles pudessem ser gratos. Nesse sentido também nós falamos e vimos que Deus, inclusive, sobre estas festas, legislou sobre como que elas deveriam acontecer. Vimos também que Deus legislou sobre a maneira como o povo deveria dar ofertas de ações de graças. Para que isso tudo? Para a gente observar que o próprio Deus estava criando, entre aspas, aí, uma cultura ao povo de Israel que fosse uma cultura de gratidão e não o oposto, que obviamente não é algo que Deus deseja e espera de nós. É tanto que nós já tratamos aqui sobre o assunto oposto, que é a murmuração, e vimos o quanto que Deus odeia aqueles que murmuram. Também vimos que em relação aqui às ofertas de ações de graças, houveram momentos em que foi ordenado ao povo ter essa atitude. Em momentos específicos, Deus, através dos seus servos, ordenou ao povo: olha, vocês devem trazer ofertas de ações de graças por causa disso, por causa desse e daquele outro motivo. E um motivo maior, ou uma compreensão maior do porquê que nós devemos ser gratos, é que o próprio Jesus Cristo é um exemplo de gratidão, é um exemplo de alguém que sempre foi grato para com Deus. Foi estas as coisas que nós aqui tratamos no nosso último estudo. A gente só está fazendo uma recapitulação breve para a gente seguir e a gente se situar. Bom, não é muito difícil da gente entender com base no fato de que é uma ordem, de que Deus legislou ao povo de Israel várias coisas que implicavam em uma atitude de gratidão. Não é difícil de nós entendermos alguns motivos pelos quais eu e você, por exemplo, nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento, devemos e podemos ser gratos. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse primeiro momento aqui. Motivos para nós sermos gratos. Eu quero, antes da gente olhar para a Escritura aqui, motivos que são apresentados, perguntar para os irmãos: em que, por exemplo, você tem como motivo ser grato a Deus? No dia de hoje, por exemplo, nesta manhã. Pois não, Peter. Amém. Francisco. Poderia estar num lugar bem melhor, né? Que é o céu. Sim, exatamente. Muito, muito importante essa consideração. O que mais? Tiago, vamos lá. Um motivo de gratidão, irmão. Beleza não, porque não é o caso, né? Mas saúde, vamos lá, né? Brincadeira. Juliana, um motivo de gratidão. Aproveitar que a Ludmila está aqui. Ludmila, um motivo de gratidão. Se vira nos 30. Pelo trabalho. Dona Lilia.
Amém. Eliane, motivo. Flávio, salvação, vida eterna. Dona Adelcíria, um motivo de gratidão, dona Adelcíria. É um deles. Amém. Amém. Dona Maria. Amém. Geraldo. Mas já tinha também falado, não tinha ou não? Antes? Não? Então diga. Amém. E aí, Gabi? Hoje? Que joia. Não, mas é eles que estão casados, né? Então é entre ele e ela. Ela fica na sua. Oi, bem. Benção. Verdade. Helder, diga um motivo de gratidão, irmão. Não. Verdade, viu? Engraçado que está falando de chuva, né? Eu estava lá na minha cidade, não sei se os irmãos souberam, mas lá deu enchente severa, a gente perdeu tudo. E aí a gente, de longe, não tem muita notícia da cidade aqui. E por incrível que pareça, aparecia nos rios lá do Instagram, não sei se é rios ou feed, eu acho que é rios, alguns vídeos de Patos de Minas que estava tendo enchente. Aí eu ficava assim, gente, será que está com enchente lá? Não tá, mas eu acho que era vídeo de anos passados, né? Sei. Mas não teve não, né, irmãos? Esse ano. Não, não. Na casa da minha mãe é no centro foi, mas minha mãe, a casa é bem nos fundos e é um nível um pouquinho mais alto, né? Chegou assim no corredor. No caso dos pais da Flávia também não, porque é mais afastado da cidade. Foi mais no centro, que é onde, de certo modo, o rio está próximo ali. Não, Conselheiro Pena. Então, irmãos, eu tenho um motivo de gratidão, dentre tantos, né? Por exemplo, proteção, Deus nos protegeu, Deus nos abençoou no problema que a gente teve com o carro, que foi com a documentação. Foi muito difícil, mas conseguimos voltar, né, justamente porque a documentação foi liberada. E também de poder estar aqui na igreja. A gente sente falta, como eu disse, na terça e na quinta-feira, se não me engano, a gente chegou no domingo e a vontade era de poder vir, né? Mas como eu principalmente estava muito cansado por causa da distância, eu pensei assim, às vezes eu vou e não vou prestar atenção em nada, eu vou ficar dormindo, o pastor dormir no meio do culto não fica bom, né? Mas é motivo de gratidão. Que bom que a gente tem motivos e isso está claro na nossa mente, no nosso coração. Mas, olhando para as Escrituras, em Levítico, capítulo de número 23, versículos 1 e 2, nós temos aqui um texto que vai tratar sobre aquelas festas que Deus ordenou para que o povo de Israel observasse. Se você olhar, se você já tiver achado, Levítico 23, a partir do versículo 1.
Nós não vamos ler a passagem toda, porque ela é longa. A gente quer aproveitar o nosso tempo. Mas você observa aí que já começa no capítulo 23 falando de maneira resumida e geral sobre as festas solenes do Senhor. Aí dentre elas tem a festa do sábado, que deveriam ser celebradas assim, né? Nós sabemos que tem o mandamento sobre guardar o sábado, então não deixa de ser uma festa, né? Temos a Páscoa, temos as primícias, e aí vem outras festas que o povo também deveria celebrar: o Pentecostes, dia da expiação, a festa dos tabernáculos, e por aí vai. Os versículos 1 e 2 do capítulo 23 dizem assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Você consegue imaginar por que o povo deveria celebrar o dia de sábado? Qual que seria o motivo para Deus ordenar que o povo de Israel celebrasse o sábado? O que tem de bom no sábado para que o povo de Israel celebrasse? Então, o descanso por si só não deixa de ser algo para celebrar. É tanto que, final de semana, o que a gente faz inconscientemente para celebrar? Você vai numa pizzaria, você vai na hamburgueria, você vai em algum lugar gastar dinheiro para você poder comer, né? Ou você vai passear na praça, sei lá. Vai no shopping grande que nós temos. Mas não reclame, irmãos, porque em Porto Seguro o shopping é muito menor. É. E lá eles chamam de shopping. Além disso, nós temos principalmente, porque veja, irmãos, nós falamos aqui na quinta-feira sobre um dos sinais que é o surgimento do anticristo. E aí a gente está começando a estudar sobre o caráter do anticristo, olhando para os tipos de anticristos. Porque os tipos de anticristos são referência daquilo que o anticristo será de maneira incomparável. Então, o que os anticristos caracterizam por coisas que eles fizeram ou por aquilo que eles foram, aponta para aquilo que o anticristo também será e fará. Então, uma coisa tipifica outra. No caso do Antigo Testamento, isso aqui em vários momentos a gente já falou para os irmãos. Basicamente, quase tudo que está no Antigo Testamento tipifica quem? Aponta para quem? Cristo. As Escrituras, ou a centralidade das Escrituras é Cristo. De Gênesis a Apocalipse é sobre Cristo, que é o nosso Salvador. Aquele que nos redimiu, aquele que nos tirou do inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque em cada uma destas celebrações aqui, preste atenção, porque isso já é uma dica para a gente entender qual era o motivo do povo de Israel celebrar essas festas. O descanso aponta para o que em relação a Jesus Cristo? O dia de guardar o sábado como um dia de descanso. Alguém consegue imaginar? Qual a relação disso com Jesus? Mas tem algo em específico.
tem relação exatamente com o sentido da palavra descanso. Quem é o nosso descanso? Quem é o nosso sábado? Porque ele é o nosso descanso. Por que ele é o nosso descanso? Porque uma vez pecadores, condenados, inferno, ele veio e nos trouxe descanso eterno, mas descanso para essa vida. O que o salmista diz? Estou tentando lembrar aqui o início do salmo. Sim, o Salmo 23, né? O pastor que refrigera a nossa alma, mas também aquele que nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e logo pegar no descanso. Logo dormir. Priscila, não esqueci de você. Motivo de gratidão. Amém. Bênção demais. Isso aí. Então, irmãos, um dos motivos para o povo celebrar o sábado, a gente pensa assim, parece que, desculpa a maneira como eu falo, parece que Deus é meio doido, né? Qual o sentido de ele legislar lá animais impuros, animais puros, sangue que não deveria ser tomado, animal que não deveria ser comido com sangue, não poderia ser derramado sangue? Qual o sentido de Deus escolher um dia para a gente não trabalhar? Qual o sentido de arca? Qual o sentido? Mas Deus é alguém que faz algo sem propósito? A gente sabe que não, citando, inclusive o próprio texto bíblico, que tudo tem propósito debaixo dos céus. Por isso que eu acho belo, meus irmãos, por isso que eu acho fantástico o Antigo Testamento. Ainda que tenha alguns crentes que tenham a terrível concepção de que o Antigo Testamento passou, então isso aqui não tem importância, não precisa ser lido, não precisa ser entendido nem estudado. Mas, irmãos, isso está totalmente equivocado, porque eu sou uma pessoa que gosta de descobrir segredos, né? Então a gente vai lá para os mestrados da vida, onde os professores são bem mais especialistas no estudo das Escrituras. A gente pega, inclusive, teve um congresso na primeira igreja, não sei se é esse de pastores e líderes, acho que não, o primeiro congresso da Reforma, que teve na primeira igreja. E aí estava um desses professores do Mackenzie, que é o reverendo Dario. Ele tem pós-doutorado, doutorado no Antigo Testamento. E aí parece que, no final, uma das pessoas foi fazer uma pergunta para ele. E a pergunta era, não sei se você vai se lembrar, de qual o significado do machado cair na água e afundar. Sabe lá de qual é esse texto no Antigo Testamento? Que alguém pegou emprestado um machado, foi cortar lá a madeira, e aí na hora que ele foi dar o golpe, a parte de ferro caiu na água. E aí a gente olha para um texto desse e pensa assim, por que esse texto está aqui? E a gente lê tantos outros textos e faz a mesma pergunta, por que esse texto está aqui? O que Deus, dentre tantas coisas, quer mostrar? E aí o reverendo Dario, eu lembro disso, de maneira bem resumida, falou que isso aponta para Cristo. Um machado que afundou na água. Por que aponta para Cristo? Porque a lei no Antigo Testamento era que se você pegasse algo emprestado, você tinha que pagar não sei quanto, por ter pego algo emprestado e perdido. E aí, quando a gente pensa em pagamento, a gente pensa na dívida que nós contraímos. Uma dívida impagável. E aí, quem que paga ela por nós? E o que acontece no texto? O machado flutua. É maravilhoso, irmãos.
a gente olhar para o Antigo Testamento e ver essas questões profundas que muitas vezes a gente não consegue extrair, porque a gente passa despercebido, e eu vou dizer que não necessariamente é errado, né? O objetivo é ler a Bíblia durante um ano inteira, e aí você não tem muito tempo para poder estudar 4 capítulos. Então você lê ali para fazer o checklist e tentar concluir a leitura da Bíblia. E aí, uma coisa que eu estou adotando esse ano, por experiência de entender, só estou abrindo parênteses, depois eu te dou a palavra. Por entender, por experiência, a importância de, ainda que nós não consigamos, nesse cronograma de ler a Bíblia toda durante o ano, por ser corrido, ser muitos capítulos, eu entendi que ainda assim é importante a gente ler toda a Bíblia durante o ano. Porque, por exemplo, irmãos, eu não lembro a última vez que eu li a Bíblia toda durante o ano. E qual que é o benefício de você fazer isso? É que quando a gente lê a Bíblia toda, a gente aprende novas histórias, a gente lembra aquelas histórias que a gente esqueceu. Então eu percebi que ainda que eu estivesse tendo o foco de, não, eu vou estudar a Bíblia, então eu não tenho a pretensão de ler toda ela, correr aqui para poder ler ela toda durante um ano. Vou meditar, ficar vários dias, várias semanas, vários meses no mesmo texto para extrair o máximo. Isso é importante? É. E a gente precisa, Salmo 1 diz que a gente precisa meditar na lei do Senhor. E quem faz isso é bem sucedido. Mas é importante a gente também ler. Eu saber as histórias que estão aqui. Porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo. Então eu estou adotando isso. Inclusive a pretensão, eu comecei em fevereiro a ler. Em janeiro eu pequei, né, que eu acabei tirando férias. Mas enfim, mas a pretensão é ler 2 vezes durante o ano. Então eu estou lendo 2 planos de leitura e aí acabam se repetindo os mesmos textos, né? Nos mesmos planos. Enfim, deixa eu lembrar por que eu estou falando isso. Quer falar aí? Que às vezes eu lembro. Eu vi isso aí. Aí por que o Antigo Testamento não é só lei, mas é graça? Porque as leis apontavam para a graça de Deus. Por exemplo, você é obrigado a matar um carneiro, um cordeiro, mas o cordeiro está falando de graça, porque é cordeiro que representa Cristo, que é Cristo que expiou os pecados. Por isso que é graça. E por isso que eu fico assim, maravilhado de descobrir Cristo no Antigo Testamento, essas conexões. E aí eu lembrei, a gente está falando sobre o sábado como um motivo do porquê que o povo deveria celebrá-lo. Todo sobre ele, de maneira assim, mais evidente, né? Voltando aí então, a Páscoa. Qual era o motivo para o povo de Israel celebrar a Páscoa? Essa aí os irmãos têm que acertar, hein? Saída do Egito, que apontava simbologicamente para sair da escravidão do pecado, voo para a terra de Canaã, que é a Canaã celestial. O que mais? Tem um outro fator aí que é o principal. Chocolate? Parabéns. Sim. Sim. E nesse sentido, salvação, porque o povo foi salvo da escravidão, o povo foi salvo da matança
dos primogênitos, lembram lá, do anjo da morte? O povo foi salvo espiritualmente, e era por isso que eles deveriam comer pão. A ideia de pão sem fermento o fermento era impuro, então tem essa ideia. O pão com ervas amargas, para lembrar do como que foi amargo o tempo deles no pecado, né, na escravidão. Mas tem um ponto aí, era para comer o quê? Um cordeiro. Cordeiro que foi imolado, cordeiro pascal é Jesus Cristo. Aí a gente vai para as primícias, capítulo 23, a partir do versículo 9. Por que deveria ser celebrado essa festa? Primícias do quê? Está aí, ó. Fala aos filhos de Israel, versículo 10, e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias. É molho mesmo, né? Não é molho não, é molho. Das primícias da vossa messe ao sacerdote. Qual a implicação dessa celebração? Eles estavam celebrando o quê? Deus, que é aquele que dá o alimento. Inclusive, nas religiões pagãs dos dias do Antigo Testamento, havia deuses que os povos pagãos adoravam como deuses da fertilidade. Não sei se era da fertilidade em relação à questão da colheita, né? Das coisas alimentícias, mas ou se era mais em relação à fertilidade de gerar filhos, mas haviam deuses que eram adorados nesse sentido também. E no caso aqui, o povo deveria celebrar e ter motivo de gratidão o fato de estarem numa terra que era Deus que ali dava os produtos dessa terra. E por aí vai, irmãos, vários motivos, né? Eu quero só salientar aqui, a gente já falou sobre isso, mas volte aí em Êxodo, capítulo 23, porque o próprio texto, Êxodo capítulo 23, o próprio texto aqui, vai deixar claro para nós um desses motivos de celebrar a Páscoa, por exemplo. Gosta de festa. E ele é o motivo da festa, né? Porque tudo é para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, se alegrar, ter prazer nele. Capítulo 23, versículos 14 e 15. É o outro texto que fala sobre a mesma passagem que nós lemos. Inclusive, você vai ver aí, debaixo do título, As Três Festas, várias referências onde essa passagem se repete. Dentre elas está Levítico, capítulo 23. 3 vezes ao ano me celebrareis festas. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele o próprio Deus está dando a razão do porquê que o povo deveria celebrar a Páscoa. No caso aqui, parte dessa festa da Páscoa, os pães asmos. Porque nele saístes do Egito. Então, esse era um dos motivos. E aí, como nós estamos no Novo Testamento, a gente compreende que a saída do Egito é um símbolo espiritual do que Jesus faria. Talvez os israelitas não tiveram essa compreensão tão clara como a gente tem. Por isso que lá em 1 Pedro, que a gente está estudando, já estudou, nós somos mais privilegiados, ainda que o mar não tenha aberto, se abrido para nós, para atravessarmos, ainda que não tenha caído pão do céu, nós somos mais privilegiados,
Porque tudo aquilo apontava para Cristo, e Cristo já veio, e a gente entende a conexão desse plano de salvação. Um outro motivo, abra em Salmo de número 30. Versículo 4. Pedi a Gabi para ler para a gente. Salmo 30, versículo 4. Qual é o motivo? Cantar salmos. Então, cantem salmos ao Senhor, vós que sois santos, dai graças. São 3 atitudes. Salmodiar, na verdade, são 2, perdão. Salmodiar e dar graças a quem? Ao Senhor, ao santo nome de Deus. Quem? Os que são santos. Mas aí qual é o motivo para fazer essas 2 coisas? Salmodiar e dar graças. Não, vamos olhar para o texto. Qual é o motivo para que o salmista dissesse ao povo de Israel para fazer essas 2 coisas? Salmodiar e dar graças. Tá, mas vamos olhar só para o versículo 4. Nós temos 2 motivos. Esse é um. Isso. Sede santos porque eu sou santo. Porque Deus é santo, nós somos santos. E por que nós devemos salmodiar e dar graça? Porque Deus é santo e porque Ele é santo, nós somos santos. Então isso aqui já dá um sermão com essas divisões. Esse é o exercício que eu faço, irmãos. A gente vê qual a relação de uma coisa com a outra, o que uma coisa está dizendo da outra. O que o texto está dizendo? Está dando 2 ordens. Salmodiar e dar graças. Está dizendo que quem tem que fazer isso são os santos. Mas os santos devem fazer essas 2 coisas por 2 motivos. Porque Deus é santo e porque eles são santos. Eu vou até pregar esse texto. Mas, por exemplo, aí a Gabi já fez o outro exercício, de ir olhando o contexto. Então, vem o versículo 5, e aí apresenta outros motivos para poder fazer isso. Vamos lá, pular para o Salmo 106. O Salmo 100, que é um salmo que eu gosto também, não tinha colocado aqui, mas é válido. Salmo de número 100. Qual é a ordem? Celebrai. De que forma? Com júbilo a quem? Ao Senhor. Quem que deve fazer isso? Todas as terras. O que mais que deve ser feito? Servir a quem? Ao Senhor. De que forma? Com alegria. Fazer mais o quê? Apresentar-vos diante de quem? De Deus. De que forma? Com cânticos. Está vendo? Então, tem estruturas. 3. Mais uma ordem. Não, na verdade, até que não. Sabei que o Senhor é Deus. Então está falando sobre o caráter de Deus. Foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O fato do salmista dizer quem Deus é e o que Ele fez é motivo de colocar em prática o que ele disse anteriormente, certo? Versículo 4, aí tem uma outra ordem. Entrai por suas portas, de que forma? Com ações de graças. Entrai nos seus átrios com quê? Hinos de louvor. Fazer mais o quê? Render-lhe graças. Bendizer-lhe e o nome. Por que motivo? Então a gente tem um motivo no versículo 3 e no versículo 5. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade, ou de geração em geração, a sua fidelidade. É isso aqui que seria a estrutura do sermão. Aí a gente vai para o Salmo 106.
versículo 1. Lê para nós, Flávia. Quais são os dois motivos para render graças ao Senhor? Irmãos, isso aqui é uma coisa que eu ensinei no acampamento de 2022. Como que nós devemos fazer as nossas devocionais? A gente deve ler a Bíblia primeiro, e de acordo com aquilo que a Bíblia fala, a gente ora. Então vamos fazer um exercício prático aqui, olhando para o Salmo 106, versículo 1. A gente estudou sobre o Salmo, sobre a oração do Pai Nosso, e ali há uma estrutura. Começa com o quê? Vamos começar? Como é que é a oração do Pai Nosso? Exaltando a Deus. Então não tem nada a ver com a gente, as nossas vontades e necessidades. Você exalta primeiro a Deus. Então, olhando para o Salmo 106, versículo 1, como é que a gente começaria a nossa oração? Agradecendo a Deus. Você tem dois motivos para agradecer a Deus. Quais são eles? Deus é bom porque nos salvou. Deus é misericordioso porque nos salvou. E aí você vai desenvolvendo dentro desse sentido. E aí, meus irmãos, a gente fica alguns minutos só em dois motivos. Para agradecer a Deus e exaltar a Deus. Aí depois a gente vai confessar o nosso pecado. Salmo 9. Versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exaltarei em ti, ao teu nome, ao Altíssimo, e cantarei louvores. É isso aqui são atitudes, né? Aí ele vai dizer no versículo 3, motivo do porquê que ele ia louvar a Deus, cantar ou contar as suas maravilhas, se alegrar e exaltar nele e cantar. No próprio versículo 1 e 2 tem motivos, né? Por exemplo, por causa das maravilhas, porque Deus é altíssimo, mas de maneira objetiva, no versículo 3 ele diz, por que ele faria isso? Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçaram e somem-se da sua presença. E aí ele continua, apresentando argumentos. Hã? Sim, sim. A palavra bom e misericórdia é genérica, né? Para várias coisas que ramificam ou saem da bondade de Deus e da misericórdia dele. Vamos para o Salmo 107, versículo 31. Lê para mim, Ana Maria. O que nós devemos fazer? Render graças a quem? Ao Senhor. Por causa do quê? Da sua bondade e das maravilhas. Aí, o que de maravilhoso Deus tem feito na sua vida? Aí você vai lembrar. Isso, aquilo outro. Salmo 136, 2 e 3. Esse aqui é um texto recheado